Autismo. Quanto tempo a gente não fala sobre isso aqui, não é verdade? Pois bem, olha só. Recebi o diagnóstico do meu filho de autismo. Só que ele fala, então não é autismo. Eu não concordo com esse diagnóstico. Será? Esse é o relato de uma mãe que eu recebi há algum tempo atrás. Então a gente vai falar sobre isso para explicar melhor do que se trata essa questão de falar ou não falar dentro do espectro do autismo. Eu sou Alessandra da Silva Ferreira, sou psicóloga infantil. Se inscreve aqui no canal para que o YouTube entenda cada vez mais que estas são informações relevantes e que precisam chegar a cada vez mais pessoas. E se esse tema te interessa e você quer que eu fale mais sobre isso, já deixa aqui também nos comentários sua pergunta, sua dúvida ou simplesmente que você sim gostaria de ouvir falar mais desse assunto. Muito bem. Quando a gente fala do transtorno do espectro do autismo, a gente está falando de um transtorno muito amplo, muito heterogêneo. Por isso que atualmente, de um tempo para cá, a gente diz que é transtorno do espectro do autismo, por conta dessa heterogeneidade. Heterogeneidade. Muito bem. O fato da criança falar não significa que o diagnóstico está descartado. Significa que ela é nível 1 de suporte. Porque o espectro do autismo também é dividido em níveis. Então, antigamente se falava em leve, moderado ou grave. Só que a gente sabe que aquele autismo que era considerado leve, de leve não tem nada. Então foi dividido em nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte. Quando a criança fala, ela tem essa comunicação verbal, ela está dentro do nível 1 de suporte. Mas não é só falar ou não falar que a gente faz o diagnóstico de autismo. Ele é muito mais complexo que isso, tem muito mais características. Por exemplo, o critério A do DSM-5, que é este livrão aqui, onde estão os transtornos do neurodesenvolvimento e transtornos mentais, ele diz no critério A que essa criança ou essa pessoa, né, se for um adulto, a gente tem que investigar lá a história da infância, e se for a criança, a gente vai fazer uma investigação bem completa com os pais para entender este critério A, que é déficits persistentes na interação e na comunicação social. Muita gente ainda fica preso lá atrás naquela característica tradicional de um autista que se isola, que não fala, que é introspectivo, que não se relaciona de forma nenhuma. Mas não é isso. Quando a gente fala de déficit de interação e de comunicação social, essa não significa que essa criança não fala. Significa que ela tem prejuízos significativos nesta interação. Então, sim, é uma criança que fala. Aliás, para ser classificada como nível 1 de suporte, é uma criança que precisa falar. Só que são falas descontextualizadas, muitas vezes muito inconveniente, sem, às vezes sem iniciativa de atenção compartilhada, sem alternância adequada de turno, ou seja, uma criança que fica sempre só ela ali querendo fazer, eu falo, eu jogo, eu faço, e não tem essa troca na conversa. Uma criança que, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático. Tem crianças que elas querem brincar, elas falam, vamos brincar? Vamos brincar? Na escolinha, por exemplo, acho que os professores precisam ficar atentos a isso. Ah, eu quero brincar com o amiguinho. Só que na verdade ela não senta para brincar, não tem uma troca. Tem sim um interesse restrito muitas vezes pelo objeto, pelo brinquedo, ou ficar ali do lado sem troca, ou simplesmente ficar correndo do lado, mas quando você vai ver, ela não entendeu que era uma brincadeira, por exemplo, de pega-pega que ela tinha que pegar, e se ela fosse pego, mudava a regra.
Então, gente, existe a fala, mas existe descontextualização, existe falta, geralmente tem a falta de contato visual, a ausência desse contato visual. Às vezes essa ausência ela não acontece, tem um contato visual, mas a gente vai perceber por feeling ou por, enfim, por alguma questão ali, mãe sempre sabe que é um contato visual que atravessa às vezes, sabe aquela coisa, tô olhando, mas não tô olhando? Atravessa. É, falas com ecolalia também é uma característica que pode aparecer em algumas crianças, de só repetir o que aquela pessoa está falando, como se fosse um eco mesmo, né? Ela repete sem um entendimento. A falta de resposta de atenção compartilhada. Esse é até difícil de identificar, porque às vezes os pais confundem com a audição da criança não estar escutando, e às vezes é, mas às vezes é uma característica do autismo. Quando a criança ela não responde, ela não. Você chama ou você pergunta e não tem uma resposta ali. São crianças que muitas vezes faz uma abordagem inadequada às pessoas, sem filtro, não tem filtro social. Então, é muito importante a gente olhar para isso. E é claro que tem outras características que também se formam para fazer um diagnóstico como esse, como o próprio critério B do DSM-5, que vai falar de padrões restritos e repetitivos de comportamento. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre o transtorno do espectro do autismo. Eu vou deixar aqui para vocês. Então, se vocês quiserem saber mais, é só clicar nesse vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso, é só deixar aqui nos comentários. Mas o fato da criança falar não significa que descarta o diagnóstico. Então a gente precisa sim unir todos os critérios, todas as características para chegar numa conclusão e não focar só no fala ou não fala. Existe sim as crianças verbais e existe aquelas não verbais que não falam, que têm um atraso de fala muito extenso, que aí já é classificado em nível 2, nível 3 de suporte, mas sim, é possível você ver uma criança que está dentro do transtorno do espectro do autismo, mas que fala, né? E não necessariamente não tenha déficit persistente na interação e na comunicação social. Muito bem, hoje a gente falou sobre o autismo. Eu espero que esse vídeo possa ajudar você. Se não ajudar você, compartilhe com alguém que você acha que precisa receber essas informações. E eu te espero aqui na semana que vem, no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!